Shalom, graça e paz. Guerreiros do avivamento, intercessores, homens e mulheres de Deus que estão dispostos a orar. E eu tenho dito sistematicamente que a oração é a força mais poderosa da terra. E eu estava pensando em trazer uma palavra muito breve em cima da oração, em cima da intercessão, da oração. E Deus ainda no texto que Deus me colocou de manhã, em Eclesiastes 9:11, ali na parte final de Eclesiastes 9:11, ali Salomão está fazendo analisando, falando uma colocação. E aí no final, é sobre essa parte final que eu quero compartilhar com vocês. Nós vamos raciocinar e analisar esse texto agora. A palavra de Deus diz assim, em Eclesiastes 9:11: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. E os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. E eu poderia incluir: nem sempre os que mais oram obtêm uma resposta de Deus mais rápida, ou é privilegiado por orar mais. É claro que tem uma colheita para quem ora, mas muitas vezes eu quero trazer essa palavra para você nessa noite. Você tem orado sistematicamente, você tem orado aqui, orado na sua casa, e às vezes você ainda não viu o resultado. Então o que você vai fazer? Você vai parar de orar? Não, você precisa continuar. A Bíblia está dizendo, nem sempre os mais velozes ganham a corrida. Então, nós precisamos entender que o tempo e o acaso vai acontecer com todos. O tempo é entender o Kairos, que é o tempo oportuno, que é o tempo das coisas acontecerem. É claro que você precisa orar, mas você tem que discernir que vai haver um tempo para uma resposta, vai haver o tempo para o milagre acontecer, vai haver o tempo necessário, o tempo certo para as coisas acontecerem. O tempo e o acaso afetam todos. Vejam, quando a gente fala em acaso, a gente fala de inesperado. Essa palavra fala o acaso. Aconteceu de forma inesperadamente. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não estavam preparadas. O governo não estava preparado, o Ministério da Saúde não estava preparado, nós não estávamos preparados, as pessoas não estavam guardando assim, talvez um ou outro guardou algum valor, alguma provisão para esse tempo, mas nem sempre todas as pessoas estavam preparadas para esse tempo da dificuldade, o tempo do choro, de ver pessoas próximas ali, perdendo algum ente querido, ou alguém acometido desse vírus. É um tempo inesperado, amado. É algo que aconteceu por acaso. E, por favor, Alex, eu prefiro com a luz acesa. Mas, por exemplo, se nós olharmos para a vida de Davi, um dia Davi saiu com seus homens para uma batalha, mas ele, de alguma maneira, com um erro estratégico, ele não deixou uma cobertura. E quando ele volta dessa batalha, as mulheres e os filhos foram levados e a cidade foi saqueada. Por quê? Porque o inesperado aconteceu. Davi não esperava aquilo acontecer. Porque o inesperado acontece. Agora, quando a gente ora, a gente consegue não só antecipar esse inesperado, mas também ler que o inesperado acontece. Eu tenho que interpretar esse inesperado, saber entender e saber que acontece para todos. Acontece para o justo, acontece para o injusto, acontece para aquele que ora e para aquele que não ora. Mas orar traz um entendimento, um discernimento. O tema dessa palavra é orar. Oração faz discernir o tempo e o inesperado. Por quê? Se você olhar para Abraão sabia o que ia acontecer com Sodoma e Gomorra. Mas Ló não, para ele foi inesperado. De repente um anjo aparece lá,
Você sai da sua casa, que a coisa vai cair, não olhe para trás, vai embora, tudo vai pegar fogo. Era inesperado para Ló, mas não era para Abraão. Por quê? Porque ele orava. Então quem ora se antecipa, quem ora consegue entender. Agora, o Kairos é o tempo oportuno, como diz a Bíblia. O tempo e acaso vai acontecer com todo mundo. Todos estão passando por essa pandemia. Todos estão. O justo e o injusto. As igrejas estão vivendo isso. As pessoas estão vivendo isso. Os governos estão vivendo isso. O inesperado veio. O acaso e o tempo acontece para todas as pessoas. Mas, se você olhar então, então quer dizer que o mais veloz não vence? Na maioria das vezes, o mais veloz vence. Na maioria das vezes, o sábio é rico. Na maioria das vezes, o instruído não tem falta. Mas há alguns momentos, você já não viu uma pessoa instruída, sábia, olhou para ela falando, como a pessoa está passando esse problema? Como essa pessoa tão inteligente, tão capaz, está passando por esse problema? Aí talvez você olhe, Monique, Feijão, você olha, poxa, mas eu estou ali toda terça-feira orando. Como a Vera que ora tanto está passando por esse problema? Quer dizer, graças a Deus não está passando, né, Vera? Mas é uma análise, é uma analogia. Por que nós passamos problemas? Por que nós passamos situações? Então nós não vamos orar mais? Não, pelo contrário, nós vamos persistir em oração. Porque quando nós orarmos, nós vamos ter o discernimento espiritual de entender o acaso e o discernimento espiritual para entender o Kairos. E saber esperar é uma chave para um homem e para uma mulher madura em Deus. Saber esperar o tempo, não o Cronos. Porque a Bíblia não está falando, Salomão não está falando do Cronos, do tempo do nosso relógio. Salomão não está falando do Aionos. Salomão está falando do tempo Kairos, o tempo oportuno. Todos estão sujeitos ao tempo. Você correndo ou não, preparado ou não, capacitado ou não, orando ou não, o tempo é o tempo. E você precisa passar pela prova do tempo. Amém? Então nós vamos continuar orando, nós vamos continuar intercedendo. Nós vamos continuar clamando, porque nós não vamos parar por causa do acaso. Nós não vamos desanimar por causa que o tempo não veio ainda, porque não aconteceu. Nós vamos persistir em oração, seguindo a palavra bíblica. Orai sem cessar. Amém? Se você recebe essa palavra, diga amém, diga glória a Deus, diga eu creio. Diga eu vou, através da oração, entender o tempo e o inesperado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Gratidão pelo grupo que tem vindo aqui orar, por essa equipe linda, por vocês virem orar, clamando pelo Brasil, clamando. Estamos num tempo de muito clamor e cremos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Que Deus abençoe. Nós vamos agora para a parte final, onde nós vamos reunir aqui embaixo. Nós vamos estar orando, nós costumamos dar as mãos, mas nós vamos manter uma distância, né, com prudência, mas nós não vamos desistir, nós vamos continuar orando. Que Deus abençoe, gratidão por entrar na sua casa, que Deus abençoe, que venha uma unção de Deus, que a oração entre de uma forma poderosa na tua vida e você decida o tempo e o acaso. Deus abençoe, shalom, gratidão.